Sejam muito bem-vindos ou muito bem-vindas ao 10º encontro da My Hotels Academy. E esse é um encontro que acontece todas as terças-feiras, religiosamente, às 14 horas. É feito exclusivo para gestores hoteleiros e donos de hotéis também, que querem transformar as suas equipes em times engajados, com turnover baixo, e que conseguem de verdade fidelizar os hóspedes, entregar a melhor experiência possível e com isso ter os melhores resultados, porque no final das contas o resultado da equipe de vocês é o resultado de vocês, né? Então, se você é diretor, gerente, coordenador, supervisor de alguma área de hotel, essa aula ela é para você. Para quem não me conhece ainda, acho que tem umas carinhas novas por aqui, eu vou me apresentar. Então, meu nome é Maíra Tomé, sou fundadora da My Hotels Academy, sou especialista em liderança e gestão de pessoas. Eu tenho uma trajetória grande já nessa área, são mais de 15 anos dentro da hotelaria de luxo, com passagens por grandes marcas como Four Seasons, o Sofitel, o Trump Hotels, o Copacabana Palace, onde eu fui reconhecida entre os melhores líderes pelo Great Place to Work. E foi justamente, esse reconhecimento veio justamente por eu conseguir manter a minha equipe engajada e ter um nível de satisfação dos hóspedes muito alto, né, que era muito exigente. Além disso tudo, eu sou formada em gestão hoteleira pela segunda melhor faculdade do mundo, que é Le Roche, que é uma faculdade suíça. E aí eu criei um braço da minha empresa, da My Academy, para atender especificamente a hotéis, que é um nicho que eu conheço tão bem, que eu tenho tanta experiência e queria compartilhar e ajudar vocês na jornada de vocês, porque, igual a vocês, a minha jornada também tive muitas dúvidas, muitas inseguranças, muitas incertezas. Então, eu criei esse projeto justamente para isso. E aí, na aula de hoje, eu quero ensinar vocês como que vocês decidem se vocês demitem ou não o colaborador, né? A gente demite ou tenta mais um pouco? Como que a gente sabe a hora certa de agir, de tomar uma decisão, seja ela qual for? Então, é isso que eu vou discutir aqui com vocês hoje. E aí, por que eu escolhi esse tema? Igual eu estava falando ali para vocês agora com o Fernando, e tem muitas áreas também dentro da, né, não só de alimentos e bebidas, de governança, em que esse é um ponto muito delicado, né? Tem várias vezes que a gente se pega questionando o que a gente faz com aquele colaborador que não está entregando tanto, que está trazendo alguns conflitos, etc. Eu notei que muitos dos meus mentorados, eles se sentem culpados mesmo, né? Quando eles demitem algum colaborador. E aí você pode ficar pensando, nossa, Maíra, mas quando o colaborador não entrega resultado, quando falta muito sem razão, quando cria conflitos, a gente tem que demitir mesmo. E é verdade, muitas vezes sim, mas algumas vezes e muitas vezes, o que eu vejo dos meus mentorados é que mesmo a pessoa, né, o colaborador gerando transtorno na equipe, mesmo tendo resultados ruins, eles ainda ficam com muitas dúvidas e ainda se sentem muito mal com essa decisão. E eu vou te dizer, na maioria das vezes, até faz sentido a gente se sentir assim como líder, né? Porque eu acho que a dúvida que fica é, será que eu não poderia fazer alguma coisa para evitar chegar nisso, para evitar chegar na demissão? E é isso que eu quero explicar aqui e ajudar vocês a encontrarem um porto seguro para vocês tomarem essa decisão de uma forma mais clara, seja ela qual for, né? Esses casos que eu falei, em que o colaborador claramente assim, deixa a desejar, eles se tornam muitas vezes mais óbvias, essas decisões. Mas e aqueles outros que não são tão óbvios assim, né? Que são, às vezes, que são mais frequentes do que aquele que é óbvio, né? O geral gera muita dúvida. São aqueles que eles não são tão maravilhosos, mas eles também não geram tanto conflito, eles fazem ali o mínimo, mas também não são muito proativos, eles não faltam tanto, eles procrastinam um pouco, mas também às vezes não é o suficiente para você ter a certeza de que você quer demitir.
E aí tem aquelas oscilações também, né? Que eu não sei se vocês sentem aí também, tem semanas em que a gente, tipo assim, a gente já tá decidido, vou demitir, aí a pessoa vem e começa a performar bem. Do nada, parece que acontece alguma coisa e a pessoa fica maravilhosa durante uma semana, e aí outras semanas o desempenho cai muito, e aí você dá feedback, dá 1, feedback, dá 2, dá 3, aí você vê que ele melhora, mas não melhora o suficiente, ou não tanto quanto você gostaria, né? Ele não cumpre, por exemplo, todos os padrões de check-in, todos os padrões do restaurante de atendimento, mas no final das contas ele cumpre mais do que ele cumpria antes do feedback, isso vai gerando muita dúvida da gente do que fazer. É assim por aí? Mandem um joinha se for. Manda uma mãozinha aí. É assim? Faz sentido? A gente sente muito isso, né? Começa a gerar muita dúvida, a gente chega uma hora que a gente não sabe, dou mais uma chance, demito de uma vez, acabo com isso. Bom, e para tomar essa decisão, gente, o importante é a gente entender que, independente da decisão que você tomar, tudo tem um preço, né? E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. A gente vai falar um pouquinho o preço da demissão, que eu acho que às vezes não é tão claro para todo mundo, e o preço de não demitir também, que também tem seu preço, e como que a gente decide para aquele colaborador em específico o que a gente vai fazer. E eu vou dar um passo a passo para vocês, por A mais B, para acabar com culpa, acabar com sentimento ruim e vocês conseguirem decidir isso com clareza e com tranquilidade também, né? Para não ficar aquele sentimento de culpa. Bom, então, se você demitir, como eu te falei, tem um preço. Qual que é o preço dessa demissão? Bom, primeiro tem o preço financeiro, né? Que para o hotel em si custa muito caro e você vai ter que justificar, de certa forma, essa demissão. Então, as demissões, elas são caras. Tem o preço emocional seu, como líder, né, que vai ter que encarar toda aquela situação, então não é agradável você demitir uma pessoa. E aí tem muitos líderes, principalmente aqueles que têm um perfil mais conciliador, que prezam muito pela harmonia da equipe e tal, que tem muita dificuldade nessa decisão. E aí acabam se esquivando mesmo da demissão, porque ela exige, de certa forma, ali um confronto, né, que é desagradável com o colaborador. E eles muitas vezes os líderes vão arrastando aquela situação o máximo possível até se tornar insustentável e não tem para onde correr, e aí a gente acaba demitindo. Então, esse é o preço, né, que tem o financeiro, o preço emocional seu. Aí tem o preço que você paga da demissão, do pós-demissão, na equipe, que eu acho que é o que mais sai caro disso tudo, na verdade. Que, em geral, o clima pesa na equipe depois que você demite alguém. A equipe muitas vezes se sente insegura, né? Aquele famoso, será que o barco tá passando? Vocês têm essa expressão por aí? Não sei se é nos hotéis que eu passei. Manda um joinha pra mim, quem tem essa expressão do barco tá passando? Vocês já ouviram isso? Eu não sei se foram os hotéis que eu passei ou se tem o navio, a barca, enfim, tá passando, que é tipo aí, será que estão demitindo muitas pessoas? A equipe começa, tem, né, Jaqueline? Tem esse sentimento de será que, né, será que vai ter o próximo? Isso, Jailson. Tem muito essa expressão. E aí a equipe começa a se sentir insegura. Né? Será que eu vou ser o próximo? Será que o meu líder está satisfeito ou insatisfeito com o meu trabalho? E outra coisa que fica também depois que alguém é demitido é que eles começam a se questionar, nossa, mas quem que vai fazer o trabalho de quem saiu? Será que eu vou ficar sobrecarregado? Será que, né, nós que ficamos aqui vamos nos sentir sobrecarregados? Qual que é a solução que o nosso líder vai encontrar? Será que a gente vai ter que fazer mais coisas? Será que a gente vai dividir as tarefas temporariamente até encontrar alguém? Aí você também começa a se questionar, nossa, será que eu busco alguém antes de demitir? Será que a pessoa vai saber que eu estou buscando alguém? Tem todos esses dilemas, né, da liderança quando a gente decide uma demissão. E contratar alguém novo também é complexo, né, gente? Porque, por um lado, vem uma lufada de ar fresco, né? Porque aquela pessoa que está saindo, que gerava conflitos, está indo embora. Mas a pessoa que chega
ela demanda muito, porque você vai ter que abrir a vaga, você vai ter que encontrar candidatos adequados, que hoje em dia é difícil, é desafiador. Você vai ter que fazer entrevistas, você vai ter que decidir contratar alguém, né? Dar um teste ali para aquela pessoa. Aí você achou a pessoa, maravilha, contratou. Tá resolvido? Não, não tá resolvido. Né? Aí você vai ter que treinar, a equipe vai ter que acolher aquela pessoa, que é outra questão. Que é outra questão também, porque se o seu turnover é alto, as pessoas ali estão sempre rodando, a equipe que fica, ela também tem muito menos paciência e muito menos receptividade com quem entra. Né? Eles não querem mais ensinar, treinar, receber aquela pessoa bem, eles já não estão tão dispostos a fazer aquela pessoa se sentir acolhido, que elas acreditam que aquela pessoa vai embora daqui a pouco tempo. Então, eles também não querem se desgastar, como se fosse até uma medida meio de proteção, assim. E isso faz, consequentemente, com que a pessoa não se sinta bem, que acabou de entrar. E aí, se ela não se sente bem, não se sente acolhida, ela desmotiva. Se ela desmotiva, a produtividade cai. Aí, daqui a pouco, ela quer sair outra vez. Aí, a equipe não acolhe outra vez. E é um turnover, é um ciclo infinito. Né? É um ciclo que é difícil de reverter. Vocês vivem isso na realidade de vocês? Faz sentido por aí? É muito difícil, né? Silvano, Patrícia, é isso, é muito difícil. Agora, por outro lado, se você decide manter aquele colaborador que está performando mais ou menos, né, de forma mediana, você também tem um preço, né? Porque os seus resultados ficam comprometidos e limitados, né? A produtividade daquela pessoa. Ele pode influenciar, de certa forma, negativamente a performance da equipe, que é muito comum, né? Enfim, já vou dar alguns exemplos. Às vezes, ele chega a ser mesmo a ser tóxico para a equipe, né? O clima da equipe cai muito e com isso você acaba colocando em risco cultura, o clima da equipe inteira, a produtividade da equipe inteira, porque se fulano não faz o check-in completo, né? Não cumpre todos os padrões, por que eu vou fazer? Se fulano não preenche o tal documento, formulário, então eu também acho que eu não preciso fazer. Aí começa cada vez menos pessoas a fazer. A produtividade de todo mundo cai. Porque tem uma coisa que o líder não consegue fugir, né? Que é o fato de você é tão bom quanto a sua equipe. Não tem outro jeito. Todo mundo que está aqui, tem uma equipe, né? Essa aula é feita exclusivamente para líderes e hoteleiros, então todo mundo que está aqui, vocês têm uma equipe abaixo de vocês. Então, se a sua equipe é ruim, o resultado ruim é seu. Né? Se a sua equipe não é proativa, se ela não encanta os hóspedes, se ela não resolve bem as reclamações, se ela não cumpre todos os padrões que estão estipulados dentro do seu hotel ou da sua pousada, é o seu departamento que é ruim e é você que responde por ele. Então, isso é muito delicado. Então, manter alguém que não entrega resultado a longo prazo é como se a gente estivesse tapando o sol com a peneira, né? É fugir de todo aquele processo de demissão que gera todo aquele desconforto e trabalho mesmo para o líder, para toda a equipe, como a gente viu, né? É a gente fugir disso. Mas a pergunta que não quer calar, e o que realmente nos faz, né, tomar a decisão certa, é a seguinte: fato é, a pessoa não está performando bem. Mas a pergunta é, será que eu posso fazer alguma coisa para que ele performe bem? Será que é possível mudar sem ter que demitir, sem ter que chegar nesse fim de relacionamento? Né? E essas dúvidas, em geral, elas vêm dessa pergunta, do tipo, será que eu podia fazer alguma coisa? Né? Será que eu poderia ter desenvolvido de alguma outra forma? É aqui que mora a resposta do demito ou não, tento mais um pouco ou não e tal. Então, mas como que a gente vai decidir? E eu quero aqui ensinar para vocês a decidir baseado, assim, sem achismos, sem basear na sua opinião, sem basear na opinião dos outros que nem estão no seu departamento, que tem muito isso, né? A gente vai almoçar com gestores ou alguma coisa, não, mas demite de uma vez. Mas quem está na realidade ali é você, quem está vivendo aquilo é o colaborador. Então, é uma decisão muito delicada. Então, eu quero dar aqui para vocês uma ferramenta, um método para vocês
testarem para decidir, é decidir sem achismo. Nossa, Maíra, mas como assim, né? Como é que eu vou testar para ter essa clareza na decisão? Vou passar para vocês passo a passo. Então vamos lá. Passo 1. Você vai definir para aquele colaborador entregas claras, com prazos específicos, prazo definido. Então, vou dar exemplo. Olha, fulano, eu preciso que você, a cada check-in, faça todos esses passos, todos esses padrões, sem pular nenhum. É importante você falar, não pode pular, mas eu já fiz todos os outros, não fiz... Não, mas são todos, é para cumprir 100%. Ou então, olha, fulano, todas as vezes que você atender o telefone, eu preciso que você siga esse passo a passo para fazer a reserva. Toda vez que você vai servir um prato no restaurante, eu preciso que você pergunte isso assim, termine o atendimento falando isso, etc. E aí você explica o padrão, o que você espera dele, com o máximo de clareza possível. Dá checklist, demonstra, faz para ele ver, mostra um colega que sabe fazer, que é exemplo de como fazer aquilo, dê o exemplo você mesmo fazendo algumas vezes com ele do lado, etc. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é, garanta que ele realmente entendeu o que você espera dele, tá? Traga clareza mesmo do que você espera. E por fim, defina um prazo para ele conseguir implementar 100% do que você precisa dele. E aqui é importante, 100% não é 80%, não é 70%, não é 50%, é 100%. Por que eu estou tão, de certa forma, rígida com isso? Porque, em geral, aqui claro que eu vou falar sobre isso, né? Vale o bom senso de cada situação e tal. Mas, assim, do que eu acompanho, do que eu vivo, 99% das vezes são padrões perfeitamente aplicáveis. A pessoa não aplica porque ela não teve esse cuidado, essa disponibilidade, essa vontade ali de implementar, porque são coisas tipo, por exemplo, chamar os hóspedes pelo próprio nome. Nos hotéis de luxo são 3 vezes, por exemplo, né? Num check-in, por exemplo. Às vezes a pessoa chama uma, mas não existe dificuldade em chamar 2, 3 vezes, dependendo de qual for o padrão. Né? Então, por que a pessoa insiste em não fazer aquilo? Então, tem que ficar claro que é importante. São 3 vezes, não é uma, não são 2, são 3. Então, aqui você estipula um prazo para ele realmente cumprir. Beleza, tudo isso claro para ele, com prazo para ele conseguir implementar e você dando todo ali o suporte, você vai oferecer todo apoio, né? Você se disponibiliza. Olha, eu preciso que você faça assim, assim, assado, vou explicar, mostro, explico, dou suporte, me ofereço para dar apoio, dou o material, checklist que ele precisa, vídeo às vezes, exemplo ao vivo, enfim, o que vocês tiverem. E fala, olha, é isso aqui que eu preciso de você. Beleza. Passo 2, você vai observar, simplesmente observar. Você não vai ficar esperando o hóspede reclamar, o colega reclamar que ele não faz. Tem muito isso, né? Mas fulano não faz, aí eu chego no turno, passagem de turno, eu que tenho que fazer e tal. Isso tudo você deixa claro. Observa agora e como que ele vai performar. Beleza. No passo 3, você vai dar feedback sobre isso. E aí, você vai dar o feedback construtivo ou positivo. Você vai dar feedback sobre aquilo que ele está fazendo. Então, o que está indo bem, você fala que está indo bem, o que precisa de ajuste, mais uma vez você traz essa clareza. E aqui é muito importante, não adianta você falar coisas, tipo assim, nesse feedback, tem muita gente que fala assim, nossa, mas eu preciso que você seja mais proativo. Isso não é um feedback eficiente, porque ele continua sem entender, na prática, com clareza, o que você quer que ele faça. Se eu falar, eu queria que você fosse mais proativo, eu quero o quê? Quero que você chame mais vezes o nome, eu quero que você saia do balcão e vá acompanhar, eu quero que você tenha mais ênfase na hora que você fala. O que você está querendo exatamente que ele faça? Traduza isso para ele da forma mais clara possível. Então, traz clareza absoluta do que você espera, e aí você fala, olha, eu vi que você se esforçou para usar o nome do hóspede, mas você usou só uma vez, então eu sei que você cumprimentou, e tudo, mas no momento que ele saiu da sua frente, você poderia ter falado novamente, olha, senhor João, se puder mais alguma coisa que eu possa fazer, eu estou à disposição, era mais uma oportunidade para você usar o nome, etc.
E outra coisa, pareceu meio robótico, sabe? Sem disposição, preciso que você seja mais genuíno, mais enfático, né? Um tom de voz com mais energia, etc. Você fala exatamente o que você viu que você quer que ele melhore. O importante é que ele tenha clareza disso, tá? Aí, quando você falou isso outra vez, né? No terceiro passo, que é de dar o feedback, você vai observar novamente. E passo 4, você vai ver as melhorias, e passo 4, você volta no feedback outra vez. Positivo ou negativo ao longo de todo o processo, antes que o prazo que você estipulou para ele executar aquela tarefa 100% chegue. Então, olha, eu reparei que você desde a nossa conversa melhorou muito, você tem se esforçado para cumprir todos aqueles padrões, aquele detalhe falta ajustar, etc. Ou então não, imagina que você dá o feedback e a pessoa, você tinha já explicado com clareza, a pessoa continua fazendo do jeito que ela já fazia mesmo, né? E aí você fala, olha, eu queria ver com você para entender como que eu posso te ajudar, porque eu te expliquei o que era esperado, te dei os padrões, você viu, confirmou que entendeu, você me viu fazendo, te dei todo o suporte, tem o colega ali que te dá suporte também, me disponibilizei para te ajudar e mesmo assim você continua não fazendo, não cumprindo. Como que você acha que eu posso te ajudar mais? Nesse momento, a pessoa começa a entender que você não está satisfeito com aquilo e você está realmente querendo que ela cumpra. Vocês estão acompanhando? Está todo mundo comigo aqui? Sim? Manda um joinha aí. Beleza. Isso aí. Show. E aí, você repetiu aquilo. Tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar mais? Né? Tipo assim, eu preciso que você dê resultado, tá chegando o prazo e você continua não fazendo. Conclusão, você faz isso e você vai repetir isso por até 3 vezes ao longo desse tempo até chegar ao prazo que você definiu. Então, você dá clareza, dá feedback, né? Dá clareza, observa, dá feedback. Dá clareza, observa, dá feedback. Você vai repetir esse processo por 2 ou 3 vezes ao longo do tempo até chegar ao prazo. Se o colaborador, com isso, não corresponder a 100% das suas expectativas, você já sabe que você pode demitir. E por que isso, né? Porque por muito que você veja até uma evolução, ele agora falava uma vez, agora fala 2, mas continua não falando 3. Mas ele faz isso, mas ainda não faz aquilo. Então, quando você começa a ver isso, é esse o sinal, sabe? Porque às vezes as pessoas evoluem, todo mundo evolui. Só que você pode concluir que é uma evolução lenta para a necessidade que você precisa. E a gente tem que respeitar também o tempo de desenvolvimento de cada um. Mas muitas vezes esse tempo, ele não é compatível com o tempo que o hotel precisa para ter resultado, daquele resultado. Então, se eu tenho, por exemplo, um recepcionista, vou dar um exemplo, né, da realidade de hotel de luxo, que é de onde eu venho. Se a gente tem um recepcionista, né, ou um guest relations, como era a minha equipe, por exemplo, dentro do Copacabana Palace, que depois de 3 meses continua não cumprindo todos os padrões, na hotelaria de luxo isso se torna inviável. Não tem como, porque ele coloca todo um padrão, toda a reputação, a avaliação de clientes ocultos, que é super comum, as notas que a gente tem de auditoria, etc. Tudo isso ele coloca em questão. Então, pra gente não é razoável. E aí, a decisão de investir no desenvolvimento ou na demissão, ela acaba ficando mais clara. Então, se ele cumpriu, você sabe que ele tem potencial de desenvolvimento. Tipo, agora você focou no check-in, né? Ou na arrumação do quarto, se você está na governança, ou no atendimento no restaurante, se você é de alimentos e bebidas. Você pegou um ponto em específico e testou. Basicamente, você testou a capacidade que aquela pessoa tem de absorver conhecimento, de absorver feedback e de se desenvolver. É isso que você está testando. E com isso você consegue ver se a pessoa tem potencial ou não. Porque se ela se desenvolveu naquilo que você ensinou ali em específico, ela pode aplicar isso. Você pode fazer a mesma coisa para outras situações que você precisa que ela se desenvolva. Faz sentido para vocês? Todo mundo aí? É isso. Então, quando você faz isso,
você tem clareza do que você precisa, do que você pode fazer ou não com aquela pessoa, né? Se a pessoa tem potencial e estava faltando direcionamento, apoio, suporte, clareza na importância dos padrões, porque para muitas pessoas isso é um desafio também na hotelaria, né? Por muitas pessoas, aquele padrão não faz sentido na cabeça dela. Para ela não faz, não é tão importante. Se eu chamar 2 ou 3 vezes o nome, se eu chamar uma, ou se... Para ela não é, ela foi simpática, agradável da mesma forma. Então cabe a nós, líderes, passarmos para a importância de tem que cumprir o padrão, né? Existe um padrão a ser cumprido. Então, às vezes a gente chega a essa conclusão de que não é porque a pessoa não queria, ela não tinha entendido a importância e estava faltando direcionamento, clareza do que precisa ser feito. E se ela não cumpriu, depois da orientação clara, 3 feedbacks assertivos e não consegue corresponder às necessidades, você toma a decisão de demitir. E aqui tem um ponto muito bacana, que é o seguinte: você não se sente culpado. Porque isso é uma coisa, é um peso muito grande dentro da liderança, né? Porque são vidas de pessoas, né, que a gente tem ali nas mãos. E eu não estou falando que o processo de demissão, ele vai se tornar agradável com isso não, tá? Ele é desagradável, ele vai continuar sendo desagradável. Mas ele pode ser tranquilo, ele pode ser sem culpa, ele pode ser com você colocando a cabeça no travesseiro e dormindo em paz com a sua decisão, porque você sabe, no final das contas, que você fez tudo que estava ao seu alcance, né, e que era possível. Aí vocês podem tá pensando aí, né, nossa, Maíra, mas aquela pessoa, que é muito comum também nos meus mentorados, mas aquela pessoa tem família, né? Aquela pessoa tem conta para pagar e o salário vai fazer falta e como é que ela vai fazer? Bom, aí vou ser bem clara com vocês. Isso não pode ser mais importante para vocês do que para ela, né? Então, assim, se a pessoa com tudo isso não está aplicando, talvez esse emprego, esse local não seja tão importante para ela, né? A gente não pode querer como líder mais do que a própria pessoa. E aqui, obviamente, cabe o bom senso, né, de cada um, mas, a meu ver, como eu falei para vocês há pouco, são padrões perfeitamente aplicáveis. Aqui a gente não está pedindo que a pessoa se desdobre, faça investimento, a gente está falando de padrões que relativamente dependem, em geral, dependem da boa vontade, da disponibilidade, da vontade daquela pessoa de implementar aquilo. Em geral é isso, né? 99% dos padrões é isso, a pessoa quer ou não tem nada que a impeça de aplicar, a não ser que ela não conheça ou não tenha clareza do padrão do processo a ser feito, do que é esperado dela. Então, vocês trazendo isso, é ela querer ou não querer, a meu ver é assim. Faz sentido para vocês? É isso. Tá? Então, eu acho que dessa forma, essa decisão de manter ou demitir fica mais clara para vocês, tá bom? Até para justificar, inclusive, né, a demissão, muitas vezes a gente tem que justificar, em empresas maiores, a gente tem que justificar essa demissão para o RH, para os nossos gestores acima, muitas vezes, para o seu superior. Então, eu acho que essa ferramenta, ela traz por A mais B, né? Você explicou isso, deu esse feedback, trouxe essa clareza, deu prazo, deu feedback novamente, observou, a pessoa continua não fazendo, ou então melhorou muito, por isso, porque às vezes você também precisa justificar por que você está mantendo aquela pessoa que está gerando alguns problemas. Aí você consegue justificar também, olha, dei feedback, ela melhorou nisso, não está fazendo mais assim, implementou isso, blá blá blá. Então, isso traz segurança para você do porquê defender ou porquê não defender, né? Faz sentido aí, gente? Ajudei? Sim. Muito bom, muito bom. É isso, gente, muito bom. Então é isso, esse foi o conteúdo de hoje. Eu quero deixar para vocês aqui, se vocês quiserem, se alguém tiver aí com dificuldade de gestão, que queira um diagnóstico da sua gestão dentro do hotel, eu estou selecionando alguns líderes hoteleiros, não é todo mundo, tá, gente? Porque eu não consigo fazer caber na minha agenda, mas eu estou abrindo alguns horários
para dar um direcionamento mais estratégico de como você conseguir se destacar dentro do hotel aí nos próximos meses. E aí, nessa sessão de diagnóstico, que é 100% gratuito e é feita diretamente comigo, numa sessão 1 a 1, eu mapeio todos os seus desafios, então eu te faço várias perguntas, a gente bate um papo, e aí no final eu te apresento um gráfico que traz clareza de que pontos você tem ali a oportunidade de se desenvolver para ter melhores resultados e conseguir se destacar aí dentro do seu hotel, e aí você sai com um plano claro para conseguir fortalecer a sua liderança e os seus resultados. Se fizer sentido para vocês, eu vou pedir para a Bianca. Ô Bianca, coloca o link no chat, por favor. Quem quiser clicar, tem que preencher um formulário para fazer a aplicação, e aí depois a gente entra em contato para agendar. A minha recomendação é que, se você tem interesse, que você preencha o mais rápido possível, porque eu vou selecionando a partir do momento que as pessoas vão chegando, né? Por ordem de chegada, digamos assim, os que estão aptos a fazer. Então, se você tiver interesse, já clica aí no link. Não sei se a Bianca mandou aqui. Foi? Mandei certinho. Foi o link aí, gente? Já tá no chat. Vou fixar a mensagem. Boa. Tá fixado. Maravilha. Aí, se vocês quiserem, vocês já aplicam, senão eu vou deixar também, para quem está assistindo a aula gravada, eu vou deixar o link no vídeo do YouTube. Então é isso, mas é por ordem de chegada, então talvez, se você preencher depois, talvez eu chame daqui a uns meses. Mas eu chamo, em geral eu entro em contato sim, tá? E na próxima terça-feira, 14 horas, a nossa conversa vai ser direto ao ponto sobre um dos temas mais desafiadores aí da liderança, que é como desenvolver o seu time. Então, se você já se pegou nessa dúvida do que fazer para desenvolver as pessoas, de como ter melhores resultados do seu time, não perca, e a gente se vê na próxima terça-feira, às 14 horas. E para quem está aqui, eu queria abrir agora para vocês conversarem um pouquinho. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, trazer alguma questão, fiquem à vontade. Pode abrir o microfone e a gente conversa um pouquinho. Vocês gostaram da aula? Ajudou? Sim? Ai, que bom. Que bom. Oi, Aline, acho que você quer falar. Pode falar. Tudo jóia? Tudo bom? Então, deixa eu só encostar aqui. Eu peguei uma parte da aula, não consegui pegar das instruções todas. Mas não tem problema. Eu vou continuar acompanhando. Você tá no... Tô. Então, a gente manda um replay lá amanhã e fica lá no YouTube também, tá? Para quem quiser. Perfeito. Tá bom? Como é bom que a gente vai trocando, né? Tem várias pessoas. Eu trabalho hoje num hotel de rede, no Nobre Hotel, de Juiz de Fora. Tá? Já passei por outros hotéis de rede, também familiares. E eu tenho muita dificuldade com a equipe, exatamente como você estava falando. Eu já consigo identificar quando eu preciso da demissão. A minha dificuldade eu preciso que o hotel me libere para demitir. Tá. E aí, esse mês está apertado, esse mês não consigo. Vamos deixar para o mês que vem, porque eu preciso tirar outra pessoa de outro setor. Fulano vai entrar de férias, não tenho recurso. E a pessoa vai ficando. Eu tenho uma na minha equipe, eu gosto muito dela como pessoa, não como profissional. Eu entrei na hotelaria, mas na verdade eu estudei para ser professora, né? E aí mudei tudo e vim parar aqui. Então, assim, aquele instinto de professora vive em mim. Então, aquele instinto de professora vive em mim. E eu tenho prazer em ensinar. Eu dou muita oportunidade. Eu tenho uma menina que entrou 18 anos. Primeiro emprego dela, ela fez 18 anos, entrou em contato comigo
porque ela já era indicação de uma menina que já tinha sido camareira minha. E aí é um prazer ensinar. A menina é linda, ela trabalha de um jeito que a tal da geração Z, que a gente fica tanto julgando, né? Ela tá bem fora desse padrão. Fora do padrão. Uhum. Mas eu tenho uma outra que eu gosto como pessoa, veio também para aprendeu, desenvolveu, sabe como fazer e não faz. E eu não você já consigo perguntou tirar. para ela por que ela não faz? Tá cansada. Mas ela tá há quanto tempo aí? Há mais de um ano que eu tento tirar ela, mas sempre tem uma prioridade maior. Eu acho que nesses casos, eu acho que é legal você trazer isso, Aline, obrigada, porque acho que é um caso é uma questão muito comum, né? Porque a empresa, os hotéis, é isso, tem toda uma logística financeira também para demitir. Tem toda uma logística, sim. Toda uma logística. Então, nesse tempo, a gente tem que entrar meio que em contenção de danos, né? Sim. É uma estratégia de contenção de danos. E o que eu acho que é muito importante, o que engaja muito as pessoas, é as pessoas sentirem que elas estão evoluindo, que elas têm valor e têm perspectiva aí dentro. Então, eu não sei se você tem o hábito, coisas que engajam assim de cara, tá? Independente do resultado dessa conversa. Se você começar a fazer sessões 1 a 1, sessões 1 a 1 mesmo, tipo sentar individual com a pessoa, queria só te ouvir, como que você está se sentindo, como você está sendo, quais são os seus desafios. Às vezes, o problema não é dentro do hotel. Às vezes, o problema é fora. Às vezes, é a vida pessoal dela. Às vezes, é outra questão. Eu tenho essa rotina com elas. Exato. Então, só de ter aqui, essa por ser um hotel... Por ser um hotel de rede, de 6 em 6 meses, nós temos essa avaliação. A gente chama de avaliação. Mas, fora isso, elas são muito próximas a mim. Então, eu consigo. Essa menina em questão, ela tem um problema muito intenso com TPM. Quando ela está com TPM, aquela semana, eu não posso liberar o quarto dela sem eu vistoriar. Entendi. Sem eu acompanhar se está tudo correto. Olha o que você me ela falou. esquece coisas. Vocês têm esse processo de 6 em 6 meses. 6 em 6 meses é muito tempo. Esse é o feedback tipo oficial, né? Aquele que vai para RH. Esse é o oficial obrigatório. Exato. Isso, existe o meu. Exato. E aí tem o seu de prática, de rotina, de liderança. Para todos vocês, quem não tem, semanalmente ou no mínimo quinzenalmente, de fechar, e é tipo assim, é um momento meio que religioso, em que você senta com aquele colaborador e ele sabe que você tem um intuito de ouvi-lo. Pode não ter tanto assunto, tá? Mas é importante aquilo, porque a mensagem dessa reunião não é o que você vai discutir na reunião propriamente dita. A mensagem que fica é: você é importante para mim, eu quero te ouvir, eu quero saber como você tá e como que eu posso te ajudar. E isso tem muito mais valor do que independente do qual seja o assunto próprio da reunião, entende? Imaginem vocês o contrário, porque é uma coisa muito rara dentro da hotelaria, por isso que eu tô falando. Imaginem vocês, se o líder de vocês, se a diretoria, gerência geral, etc., tirasse uma hora para sentar com vocês e falasse: Aline, me conta, como você tá? O que você precisa? Como você tá se sentindo? Cara, o tanto que isso engaja parece um milagre, de verdade, parece um milagre. Independente do que você fale, provavelmente você não vai ter solução para a vida da pessoa. Não vai ter, às vezes são outras coisas, não importa. Mas você demonstrar empatia, você demonstrar esse interesse genuíno, aquilo engaja muito, motiva muito e melhora muito o clima de qualquer equipe, tá? Então, fica aí uma dica para você implementar, testa, depois você me conta. Que eu acho que pode gerar aí bons resultados. Essa menina, ela tem esse período da TPM. Eu acompanho de perto, desde que eu identifiquei, tá? E aí um dia, tem mais ou menos uns 20 dias, não tem mais. Já conversei com ela depois disso, sentei com ela e conversei, olha, identifiquei isso, e eu vejo que você não melhorou, já havia pontuado com você, e que você tem cansada. Eu estou cansada. Não, mas e aí você não tem mais o que fazer. Mas aí que tá, ó. Quando a gente fala isso para alguém, quando a gente responde isso para alguém, tô fazendo aqui os exercícios só para vocês entenderem, tá? É bom que a Aline trouxe isso, que todo mundo vai junto. Quando alguém responde isso pra gente,
tô cansado, a pessoa não é cansado, né? A gente sabe que não é cansado, né? Tem um monte de coisas por trás desse tá cansado. Tô desmotivado, tô com falta de acompanhamento, tô com falta de direcionamento, tô me sentindo perdido, não vejo perspectiva de crescimento, sei lá, não queria estar aqui, queria estar fazendo outra coisa, não gosto desse departamento, queria estar em outro departamento. Tem um monte de coisas ali, só que tem uma coisa, para a pessoa falar isso para você precisa ter essas reuniões semanais ou quinzenais, porque se eu sentar com você, com alguém que eu não conheço, não é que eu não conheço, mas que eu não tenho, sabe, vou dar um exemplo bem, acho que é uma analogia boa. Sabe aqueles amigos que a gente cruza de vez em quando? E que perguntam pra gente, nossa, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Ai, não, só tô um pouquinho embaixo hoje. Tá o mundo desabando. Sua vida tá desabando, né? Mas você não vai falar ali, porque a pessoa, sabe, você não tem aquela intimidade, a pessoa não tá na sua rotina, ela não entende direito o que você está vivendo, e você não quer abrir aquilo para ela porque você acha que você não tem intimidade, a pessoa não está interessada o suficiente, etc. Então, como que a gente quebra isso? Aqueles amigos que você convive com frequência, você tem mais abertura, mais intimidade para se mostrar vulnerável. E a chave mora na vulnerabilidade. O quanto você consegue fazer com que aquela pessoa realmente se abra. Porque quando você consegue isso, você quebra uma barreira que aí sim, vocês começam a andar juntas. Pode ser que ela realmente não queira estar ali, enfim, tem 1 milhão de situações, mas em geral... E ela quer estar aqui, vai entender. Exato, exatamente. Mas é isso. O que a gente quer é realmente entender, é realmente se disponibilizar de forma genuína. Ela tem essa abertura. Ela não pode entender, a mensagem que você pode passar, que você está passando, não pode ser de eu quero que você dê melhores resultados dentro do hotel. Não é isso. Eu quero saber de você. Eu quero que você esteja bem. Exato. Eu quero saber de você, Maria, de você, Joana. Como que você tá? Eu quero te ajudar, eu quero o seu bem-estar, independente de resultado do hotel. O resultado do hotel é consequência. É sempre assim, tá? Então, E exatamente esse caminho com a equipe. Mas isso. Mesmo assim... É isso. Se esforce isso. Coloque as sessões 1 a 1 nesse formato e aqui a minha dica é marque um horário fixo. Tipo assim, que a pessoa realmente saiba que aquele momento é dela e que não é tipo, aconteceu alguma coisa, você joga pra frente, você desmarca, você remarca, Não, aquilo ali é importante pra você e você realmente quer saber dela. Isso muda tudo. Quem aqui faz isso? Alguém faz? Eu faço. Mas não faço aqui na sala. Eu vou nos andares e converso com elas, porque aqui eu cuido dos 2 setores. Tanto da governança quanto a IB. Ah, tá. Legal. Quantos eu vou no andar, sento lá com elas, começo a montar a cama, começo a acompanhar e vou conversando. Elas se abrem totalmente comigo, todas elas. Hotel, Aline? Nesse aqui, eu tenho 9. 5 da governança. Seus diretos, né? Mas o hotel total tem quantos? Direto. 30. 30, tá. Maravilha. Pequena. Maravilha. No outro eu tinha 16 camareiras, só de camareira. Então tá. Te ajudei, Aline? Caramba. Obrigada, que bom. Patrícia. Pode falar. Não tô te ouvindo. Não, é justamente sobre isso, né? Geralmente, o que eu procuro fazer? Nós temos um calendário, né? Eu formo com a equipe um calendário para treinamentos e a RAC, que é a reunião de análise crítica, e também a sessão 1 a 1. Então, eles já sabem o dia da semana que tem isso. Isso minimizou, inclusive, a questão do absenteísmo, de chegar atrasado, de faltar. Então, olha, eu sempre um dia antes eu falava, lembra do nosso compromisso amanhã, tá bom? Amanhã estarei aqui para você, para a gente conversar a respeito, quero ouvir suas sugestões, suas expectativas, e isso até minimizou a questão do turnover, porque eles se sentem, como você comentou, realmente assistidos, mas, acima de tudo, acolhidos e apoiados. Então, eles começam a trazer mais feedback para você, começam a te pedir opiniões, sugestões. Então, realmente tem um efeito assim, poderoso. É isso.
Incrível. Obrigada, Patrícia. É exatamente isso. E tem uma questão que a Patrícia falou aqui que eu acho que vale a pena trazer também, que eu acho que muitas vezes tem muitos líderes de hotel que acabam justificando o turnover e as dificuldades de turnover do hotel com características dessa geração. Eu não estou falando que é fácil, mas eu estou falando que as demandas mudaram, né? São pessoas diferentes e cabe a nós atender essa demanda. Não adianta eu ficar justificando isso e não justificando, né, o turnover com isso e não abraçar para mim a minha responsabilidade como líder de resolver esse problema, porque como a Patrícia falou, e é o que eu vejo também dentro dos hotéis e dentro das empresas, o turnover, ele diminui sim, tá? Então, não é a geração, é muitas vezes nós como líderes aprendemos a atender às necessidades dessa geração que são completamente diferentes das nossas, né? Quando eu comecei na hotelaria. Então, é a gente aprender a lidar com eles de uma forma a tirar muitos ganhos, porque eles também têm muitas coisas positivas, né? Muitas coisas que para nós eram, como é que eu vou dizer? Eram toleráveis e eram ok, hoje a gente olha e não é razoável, né? Tipo, a pessoa trabalhar 16 horas por dia, na minha época, quando eu comecei na hotelaria, era legal, você era bem visto, né? Enfim, você era admirado por aquilo. Hoje em dia, nessa geração, as pessoas não estão mais dispostas a fazer isso. E tá errado? Não tá errado, né? Tá certo a gente trabalhar 14, 15... Quantas vezes trabalhei 14, 15 horas por dia? Quantas vezes? Né? E acredito que todos vocês, não é? E é gostoso? É legal? Não. Deveria ser razoável? Não. Então, assim, só que eles, diferente da gente, que achava que estava abafando, né? Passa a expressão, fazendo aquilo, eles levantam a mão e falam, olha, não tá legal, eu também quero ter outras coisas, eu também tenho, né, tenho a minha vida lá fora, tenho outras prioridades, tenho outras coisas também. Então, assim, é a gente arranjar um equilíbrio, sim, tem que se dedicar, sim, tem que se esforçar, sim, tem que, né, dar tudo de melhor que tem, mas também a gente precisa atender a necessidades de bem-estar psicológico, físico, emocional, tudo que eu acho que muitas vezes se deixa a desejar. Vocês concordam? Faz sentido? Não. É isso. Não é isso. Mais alguém, gente, quer trazer alguma questão? Uma última pergunta aqui para a gente encerrar? Não? Deixa eu só ouvir os meninos, de onde eles são? Pedro e Jailson, Alexandre. De onde vocês são? Eu sou de Foz do Iguaçu, eu lidero a equipe de recepção aqui do Hotel Wyndham, da rede Wyndham. Que legal, Pedro. Que bacana. É bom estar aqui e aprender um pouco mais da liderança. Que legal, que bom. Te ajudei, Pedro? E bastante. Ai, que bom. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por Foz do Iguaçu, porque na época que eu estava no Copacabana Palace, a gente tem o Belmond aí, né? Das cataratas. E era muito parceiro, assim, a gente trocava muito experiências dos gerentes e tal, então era muito legal. Era um hotel muito especial dentro da rede, muito gostoso. Eu tive a oportunidade também de ir e ficar, muito legal, muito bacana. Bom, então é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Alô? Oi, Jailson. Oi, Jailson. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom, Jailson? De onde você fala? Eu sou Jailson Bezerra, sou mestre executivo de um grupo de hotéis aqui em Maceió, Alagoas. Opa! Que legal, eu tô ouvindo. Essa fala sua é muito importante para nosso dia a dia. Nos briefs que nós fazemos aí, que eu faço, toda semana eu faço, principalmente dia de sábado, que pega as duas turmas. Eu tenho uma equipe de
quase 50 pessoas só no restaurante, né? Caramba. Porque a IB tem a cozinha e restaurante. E eu comando a parte toda do atendimento do restaurante. Inclui café da manhã, almoço, jantar, madrugada e piscina. Nossa, bastante. Nossa, né, bastante. Bastante gente. Bastante. Que legal. Bastante. Que Parabéns. legal. Parabéns. Prazer ter Obrigado. vocês Prazer aqui. ter vocês Espero contar com vocês Espero nas contar com próximas aulas também. Aulas também. E contem Ok. comigo, só me mandar mensagem e fiquem à vontade para me chamar lá no Instagram, no YouTube, estão lá as outras aulas também. E toda terça-feira, 14 horas, eu tô aqui dando aula para vocês. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Foi um prazer.